Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula. Nós tratamos, né, de todas as operações com os números inteiros, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Então, nada mais justo do que agora a gente exercitar e treinar um pouquinho as nossas velhas e queridas expressões numéricas, né? Só que agora utilizando, né, fazendo uso, considerando todas as regrinhas de sinais que a gente treinou, que a gente viu, que a gente estudou. Beleza? Então, nossa aula de hoje, eu vou dar aqui, mostrar para vocês alguns exemplos da resolução de expressões numéricas. E aí, no outro arquivo que eu estou postando, a gente está mudando aí o nosso esquema, né? Os exercícios, eles não vão mais estar vinculados ao nosso vídeo, eles vão estar sendo postados em PDF também, tá num outro linkzinho aí para você baixar, tá bom? Aí você decide se você vai só visualizar, se você vai imprimir, enfim. Eu fico sempre no aguardo da devolutiva aí do exercício de vocês, seja com foto do caderno, seja da maneira que você achar melhor, tá bom? Bom, vamos lá. Só um lembrete antes dos exemplos, né? Não custa nada a gente lembrar que existe uma hierarquia, né, na resolução das expressões numéricas quando a gente pensa nas operações. Então, por exemplo, como nós vimos aí todas as operações, vale a pena a gente lembrar que, em primeiro lugar, nós vamos resolver todas as potenciações e radiciações que aparecerem na nossa expressão. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Em segundo lugar, as multiplicações e divisões. E em terceiro lugar, né, por último, aí, a adição e a subtração. Claro, nessa ordem, a gente está falando a despeito da gente ter ou não os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. No caso desses sinais aparecerem na nossa expressão, a gente sabe que primeiro a gente tem que resolver as expressões que estão dentro dos parênteses, depois as expressões que estão dentro dos colchetes e depois as expressões que estão dentro das chaves, ok? Então, só esse lembrete aí, eu tenho certeza que vocês lembram muito bem disso tudo que eu falei aí. Mas não custa nada, né? A gente lembrar, relembrar, falar de novo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos direto aí para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho o número menos 3 ao quadrado, eu tenho menos 4, menos 1 e tal, tenho 5 ao quadrado, ou seja, uma expressão numérica onde a gente tem potenciação e tem soma. Primeira coisa que a gente vai fazer é a potenciação. Então, olha aqui, ó, nós temos menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, nós vimos na última aula que, mesmo a base sendo um número negativo, quando o nosso expoente é um número par, a potência, né, o resultado da operação é um número positivo. É como se eu fizesse 3 ao quadrado, que dá 9, não é isso? Na verdade, a gente está fazendo menos 3 vezes menos 3. Só que como na multiplicação menos com menos é mais, ou seja, quando eu multiplico dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo, isso justifica o fato aí da minha potência ter sinal positivo. Ok? Aí vamos repetir o menos 4. Aqui a gente pode eliminar esse parêntese, ó, lembrando que se eu tenho um sinal de menos antes do parêntese, é como se eu estivesse multiplicando, né, o que está dentro do parêntese por menos 1. E multiplicar por menos 1, na prática, é trocar o sinal, né, do que está dentro do parêntese. E aí a gente vai ficar com mais 1. Não é isso? Depois a gente tem aqui a soma com 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, beleza? E aí a gente ficou com uma expressão que só tem soma e subtração. Na hierarquia das operações, essas duas operações elas estão no mesmo nível. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente resolve da esquerda para a direita as operações como elas aparecem. Bom, a gente aprendeu assim. No entanto, quando a gente está somando números, né, a gente está fazendo a soma algébrica de números inteiros,
nós também aprendemos que a gente pode somar tudo que a gente tem, ou seja, tudo que é positivo, e diminuir daquilo que é negativo, de tudo que é negativo. Então, eu tenho o 9 que é positivo, eu tenho o 1 que é positivo e o 25 que é positivo. Somando esses três, dá o 35 aqui. Negativo, a gente só tem o 4, certo? Então, está aqui, ó, menos 4. E 35 menos 4 dá 31. E essa primeira aí foi melzinho na chupeta. Beleza? Vamos para a segunda. Vamos ver outro exemplo aí para firmar bem as ideias aí. Olha lá, ó, essa não tem nem potenciação, olha. Só tem soma, subtração e multiplicação. E aí, qual é que a gente faz primeiro, hein? Eu tenho três operações aí. Eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. A primeira que a gente faz é a multiplicação, exatamente. A gente vai ter que fazer, ó, o menos 4 vezes mais 3. E, caramba, mas um é negativo e o outro é positivo. Quando um é negativo e o outro é positivo, na multiplicação e na divisão, o que que acontece? O resultado ele é negativo, exatamente. Então, ó, 15 mais, aí vai ficar o menos 12. Como é negativo, a gente põe aqui entre parênteses, né? Põe o sinal de associação para não fazer besteira com o sinal. Né? Repete o menos 10, aí agora a gente vai eliminar o parênteses. Só que o sinal que está antes do parênteses é um sinal de mais. Isso significa que, ao eliminar o parênteses, a gente vai manter o mesmo sinal que estava dentro do parênteses. Por isso, vai ficar 15 menos 12 e menos 10. E aí, resolvendo da mesma forma que a gente fez o outro, que a gente tem de positivo é o 15, negativos a gente tem o 12 e o 10, ou seja, a gente tem 22 negativo, por isso fica 15 menos 22, ou seja, eu tenho 15, eu devo 22, eu vou pagar os 15 que eu tenho e vou ficar devendo 7. Se eu vou ficar devendo 7, o resultado é negativo, é menos 7. Beleza? Vamos fazer mais uma só para confirmar aí tudo que a gente está dizendo? Vamos lá. Tem mais um exemplo. Ih, essa aí é grandona, mas não é por isso que ela vai ser mais difícil, não. Vamos com calma. Ó, tem potenciação, tem radiciação, tem divisão, tem soma, mas a gente sabe direitinho a ordem que a gente tem que efetuar as operações. Se tem potenciação e tem radiciação, vamos primeiro fazer a potenciação e a radiciação. Então, a gente tem aqui um 5 ao quadrado, que dá 25. A gente sabe, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tem aqui a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, né? Por que mesmo? Porque 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado é igual a 9. Exatamente. Bom, aí vem aqui os colchetes. Vamos lá, o que vai acontecer aqui dentro dos colchetes? A gente vai repetir o menos, vai abrir o colchete e a gente tem uma divisão dentro do colchete e tem uma soma. Se a gente tem uma divisão e uma soma, primeiro a gente faz a divisão, né, do número 20 positivo pelo número menos 4. Então, eu tenho um número positivo dividindo por um número negativo. Números com sinais diferentes na divisão vai dar um resultado negativo. E 20 dividido por 4 a gente sabe que dá 5. Por isso que dá menos 5. Então, ficamos com menos 5 mais 3 aqui dentro do nosso colchete. Se não tem nenhum sinal aqui antes do parênteses, é porque é positivo, né? Então, vai manter o sinal que está dentro do parênteses. Então, a gente, numa outra passagem aqui da expressão, vai escrever menos 5 mais 3 dentro do colchete, certo? Hora de resolver essa expressãozinha, essa continha aqui dentro do colchete. Ou seja, menos 5, eu estou devendo 5, mais 3, é porque eu tenho 3. Nessa história aí, o que vai acontecer? Eu vou acabar devendo 2, não é isso? Mas, como tem aqui o sinal de menos, o que o nosso exemplo preferiu fazer? Eliminar o colchete antes de fazer a conta. Então, se o sinal é de menos aqui antes do parênteses, o que ele fez? Vai trocar o sinal, né? Esse menos aqui vai virar mais
e esse mais do 3 vai virar menos, por isso ficou 5 menos 3. Voltamos a ter aí a expressão só com soma e subtração, a gente soma tudo que é positivo, tá aqui, ó, 25 mais 3 dá 28, 28 mais 5 dá 33, é o que a gente tem de positivo. Negativo a gente só tem o 3, beleza, tá aqui, ó, menos 3. E 33 menos 3 dá 30 e acabou, tá resolvida a nossa expressão, tá bom? No outro arquivo que eu postei aí, tem em PDF uma listinha de expressões aí para vocês resolverem, e eu fico no aguardo de vocês me devolverem a imagem aí com o deverzinho feito, tá bom? Fica aguardando no meu WhatsApp privado. Valeu? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal.